Miguel Gomes da Silva é convidado deste grande jornal. Miguel, muito boa tarde. Quando olhamos para estes resultados e se olhamos também para outros resultados da banca portuguesa, que já foram divulgados ao longo das últimas semanas, a banca já reflete de alguma forma os sinais mais positivos da economia que se tem falado nos últimos meses? Não, estamos a falar de resultados que reportam a dezembro de 2013, portanto ainda apanham muito daquilo que foi o reflexo da situação económica e que se traduziu, na parte mais dramática para os bancos, nas imparidades, as denominadas imparidades de crédito, que não é mais do que o número de empresas, e a maior fatia precisamente de empresas, são 9 e tal por cento no total do mercado, do crédito concedido a empresas que entrou em incumprimento, porque faliram, porque não conseguiram continuar a pagar o serviço da dívida, juros e prestações, e conduziram à situação em que os bancos tiveram que criar precisamente estas provisões para imparidades de crédito, abatendo diretamente aos resultados. Portanto, a situação económica negativa está a refletir-se, eu acho que 2013 é o ano da depuração, por assim dizer, e que em 2014, de uma forma generalizada, os bancos vão apresentar resultados muito acima daquilo que tem sido os últimos 2 anos, sobretudo. Portanto, a resposta à tua pergunta é não se nota ainda aquilo que é o reflexo dos ténuos sinais que começam a haver na economia. Há a expectativa de que isso acabe por se refletir ao longo deste ano de 2014, mas ao mesmo tempo continuamos a ver aqui alguma incerteza relativamente à solidez de capital de alguns dos bancos. Recentemente, o ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, dizia que não seria de admirar se tivéssemos mais aumentos de capital na banca portuguesa. Hoje, Ricardo Salgado também não afasta mais uma operação de aumento de capital. E para isso vai contribuir muito aquilo que vai ser a avaliação dos bancos do seu balanço a 31 de dezembro de 2013, não só dos bancos portugueses, dos principais bancos portugueses, os maiores cotados, como também por toda a Europa. E tem sido dito que os bancos que não tiverem condições em termos de rácios de capital para continuar a ter uma atividade bancária que ofereça confiança ao mercado, deverão de alguma forma desaparecer, seja fechar as portas, seja ser absorvidos por outros. Portanto, as exigências em termos de capitais e com Basileia 3, que começa já a refletir-se naquilo que é as exigências do balanço dos bancos, e o BES apresenta um rácio de acima daquilo que é o mínimo dos 7%, na casa dos 10%, se não me engano. Sim, exatamente, em torno de 10%. 10.1, o Common Equity Tier 1, que é aquele que será considerado para efeitos testes de EBA, para estes testes. Portanto, o mínimo são 7%, portanto, temos o BES aqui com um rácio confortável neste âmbito, mas não no âmbito daquilo que é o total nacional dos bancos portugueses, que andará na casa dos 11, 11,5%, portanto, o BES ligeiramente abaixo. Não é de estranhar também, obviamente, que estas imparidades que dispararam fortemente, foram 18% a mais do que em 2012, tenham tido este impacto no capital, porque quanto maior o crédito mal parado, há abatimento aos resultados e o reflexo, obviamente, nos fundos próprios, no capital. Portanto, não é de estranhar que tenha que haver, se bem que, e acho que é sempre de sublinhar, a banca portuguesa tem feito um esforço notável em termos de capitalização, quer com a ajuda do Estado, e há 2 bancos que têm ficado sempre de fora, têm conseguido sobreviver sem isso, um deles é o BES, e quer com a ajuda do Estado, a Caixa, o BCP, o BPI, que rapidamente estão a tentar livrar-se, entre aspas, da capitalização que o Estado colocou nestes bancos e a tentar voltar ao mercado por si próprias. Portanto, temos visto, por parte da Banca Nacional, alguns bons sinais. Apesar de ser um pouco suspeito da minha parte dizer isto, mas acho que temos uma banca sólida em termos de capitalização. Tenho dito isto várias vezes, talvez da banca mais capitalizada da Europa, fruto das exigências que foram feitas, não só a nossa como a espanhola, pelos programas de ajuda que temos recebido. Em Portugal, a Troika; em Espanha, apesar de não ter havido uma intervenção externa no país, mas houve a linha de crédito dos 100 bis para a banca espanhola, toda a reestruturação do tecido bancário espanhol, com as cajas a fundirem-se. Portanto, quer Portugal, quer Espanha, quer a própria Itália, que sempre teve uma banca tradicionalmente forte, com algumas exceções, são países onde o rácio de capital não deverá ser um problema. Pelo contrário, e isto
arrisco um pouco a dizê-lo, a banca alemã, provavelmente, se fosse sujeita aos mesmos critérios de exigência que a banca portuguesa tem sido, não sei se teria um tão bom desempenho. Não me refiro aos grandes bancos, ao Deutsche, ao WGZ, refiro-me ao Commerce, refiro-me aos Landesbank, que são os pequenos bancos regionais alemães que sofreram bastante com o subprime, tinham muito lixo tóxico nos seus balanços, que foi ajudado a ser limpo internamente e acabou por não passar cá para fora. Mas se analisarmos o balanço dos bancos comparativamente, qualquer banco português, não tenho dúvida que está em muito melhor situação do que qualquer um ou a grande maioria destes Landesbanks na Alemanha. Miguel, antes de passarmos para outro tema, ainda olhando para a banca, perante esta perspectiva de melhoria do panorama, podemos continuar a assistir a uma tendência de redução dos spreads? Já vimos que isso tem vindo a acontecer de forma também ligeira, aconteceu no final de 2013, é algo que se pode tornar mais expressivo para o financiamento da banca. Sim. Ou a banca para a banca conceder crédito? Essa tem sido uma preocupação do Banco Central Europeu que tem chamado permanentemente a atenção dos bancos para o chamado mecanismo de transmissão de política monetária, que não é mais do que passar para a economia real aquilo que é o financiamento que os bancos têm através do BCE e cuja taxa atualmente é de 0,25. A banca tem feito um esforço grande, no entanto, as taxas de depósitos, que são a principal fonte de funding, o principal sítio onde a banca vai buscar dinheiro para poder emprestar, tiveram um comportamento um pouco atípico até há um ano e meio esta parte, com taxas extremamente elevadas, muito acima daquilo que são as taxas do resto da zona euro, acima dos 2% em média. Enquanto quer os spreads, quando a banca se financiar, quer estas taxas de depósito, não estiverem mais baixas, e quando digo mais baixas, mais alinhadas com aquilo que é a Euribor, dificilmente haverá condições para reduzir spreads. No entanto, vai ser um facto inevitável. Se nós olharmos, por exemplo, para empresas como a EDP, a Galp, a Portugal Telecom, têm taxas de financiamento abaixo daquilo que é a taxa de financiamento da própria República Portuguesa, o que é algo que há 10 anos atrás, se pensássemos nisso, seria impensável. Uma empresa financiar-se uma taxa mais baixa do que um banco ou do que o próprio Estado. Ou do que o soberano. Mas isto está a acontecer neste preciso momento. A taxa de mercado secundário da PT há 5 anos é cerca de 70 basis points abaixo da República Portuguesa, 0,7%. Portanto, enquanto estas disparidades permanecerem, será difícil para os bancos repercutirem na economia real. Portanto, estamos a falar nas PMEs, são 90 e tal % do tecido empresarial português é composto por PMEs, esta baixa de financiamento. Em simultâneo, o BCE estuda também, tem sido falado, tem sido alvo de alguns rumores, preparar os bancos para, ok, se vocês financiarem as vossas empresas, deem-me os créditos, eu aceito esses créditos em garantia, eu dou-vos o dinheiro a uma taxa de 0,25 ou próximo disso. Portanto, este poderá ser também um fator que eu acredito que o BCE tem falado. O famoso LTRO para SMEs, que é a sigla inglesa de PMEs, tem sido recorrentemente abordado e poderá ser uma das outras... um trunfo que o BCE, que Mário Draghi ainda tem na manga e que está à espera. Não sei como é que ele o vai usar, mas acho que algumas novidades nesse sentido vão sair este ano. Miguel, e olhando para uma discussão que, enfim, se vai prolongando ao longo das semanas entre o uso de um programa cautelar e a chamada saída limpa, a emissão de dívida desta semana ajudou a que a balança tombasse mais para um lado? As grandes manchetes que se têm feito em torno disto são claramente políticas e se nós optarmos por tomar uma decisão política, eu dou-te uma resposta. Se nos cingirmos, e eu queria ir por aí, à questão financeira, a resposta tem que ser outra. E os números falam por si. A taxa média a que a Troika financia Portugal, portanto, entre a taxa do mecanismo europeu, a do BCE e a do FMI, que é a mais cara, mas a taxa média ponderada é 3%. O prazo são 15 anos. Portanto, nesta altura, Portugal tem 71 mil milhões de financiamento a 15 anos, com uma taxa de 3%. Fomos ao mercado esta semana, a 10 anos, a uma taxa de 5,11%. Olhando assim, dá vontade de dizer, é preferível? Não é preferível, porque obviamente o financiamento no mercado é sempre mais credibilizante para uma economia do que viver dependente
do financiamento da ajuda externa. Simultaneamente, nós temos 75% da dívida emitida a taxa fixa, com cupons na casa dos 4 e pouco por cento, com uma maturidade média na casa de 7 anos. Portanto, a maturidade recuperada residual de toda a dívida que Portugal tem emitido são cerca de 7 anos, a uma taxa de 4,2%, sensivelmente. É mais caro do que a taxa de financiamento da Troika. Para que é que o programa cautelar poderá servir no meio disto tudo? Dando os números assim, dizia, vamos continuar com a Troika. Não. Se tivermos um programa cautelar, o mercado poderá fazer uma leitura no sentido de existe um buffer, um resguardo de liquidez que, se o país precisar, está ali guardado, e este efeito será obrigatoriamente positivo no mercado de obrigações. Portanto, estes 5,11% que nós nos financiamos ontem, os 3 mil milhões, poderão ser daqui a 6 meses 4,5%, poderão ser daqui a um ano e meio 3,5%, 3,2% como a Irlanda tem atualmente. Portanto, é preciso ter algum cuidado na leitura. Não sou um defensor do programa cautelar, com isto não estou a querer dizer que é preferível. Temos de ter muito cuidado, sobretudo na comunicação. Numa lógica financeira cautelar, pela simples razão que os mercados ficam mais confortáveis, se não, depende da forma como nós comunicarmos. E porque percebem que não vale a pena pedir uma taxa muito elevada, se o país pode recorrer àquela almofada, não é? Sim, simultaneamente, há uma alternativa, que é, se tivermos um crescimento do PIB acima daquilo que é esperado, se tivermos um crescimento da economia, do mercado de emprego a reduzir, obviamente que são sinais positivos que permitem encarar a economia de uma forma mais positiva, e as taxas de juros das obrigações do Tesouro provavelmente reduzem-se para estes níveis, dos mesmos níveis dos 3%, onde está a Irlanda já, e que atualmente é a taxa média a que fomos financiados pela Troika. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores que poderá ocorrer. Falar de saída limpa em manchete de jornal é algo que me parece demasiado simplista. Não são apenas estes fatores que têm que ser tomados em conta. Tem que ser tomados em conta, por exemplo, há o caso também da dívida que está viva atualmente. Nós temos uma emissão obrigacionista de fevereiro de 2016, que paga um cupom de 6,40. Penso que foi a última emissão do governo socialista antes do pedido de auxílio externo, a 6,4%, que atualmente cota no mercado secundário a 2,6%. Ou seja, se nós recomprarmos esta dívida, e é algo que é possível fazer, e um país não estando debaixo da ajuda externa, podendo caminhar por si próprio, tem uma grande vantagem, faz a gestão da sua dívida pública, isso compete ao IGCP, e poderá fazer coisas tão engraçadas como esta, que é, ok, eu tenho uma emissão cá fora que paga 6,40, eu posso ir recomprá-la, com uma yield implícita de 2,60, vou ganhar cerca de 3,8%. Posso usar isto de várias formas. Posso fazer a gestão da curva, emitindo obrigações para prazos onde não existem, como por exemplo em 2022, e gerir a curva soberana de uma forma como ela deve ser gerida, fora da alçada da Troika, que atualmente tem tido alguns condicionalismos. Para responder, não há uma resposta limpa, se calhar, à tua questão. Até porque, eventualmente, há muitas considerações políticas também que acabam por influenciar isto, não só do lado do governo português, mas sobretudo também do lado europeu. É uma questão política. Não podemos esquecer de uma coisa, o nosso rácio de dívida PIB está perto dos 130%, são 128,7% à data de setembro de 2013, portanto é muito elevado. Portanto, isso também não deixa os investidores totalmente confortáveis. Portanto, há vários fatores para onde devemos olhar. Eu entendo que haja uma preocupação de copiar, entre aspas, a Irlanda, que correu bem, e a Irlanda conseguiu sair e ver as suas taxas de juros reduzirem-se drasticamente. No entanto, Portugal não é a Irlanda, o crescimento português não é o crescimento da Irlanda, e Portugal não teve, sequer na última década, a taxa de crescimento média que a Irlanda teve cerca de 4 vezes menos. Portanto, e este fator, e para as pessoas perceberem a importância do crescimento do PIB, é do produto interno bruto que sai o dinheiro para pagar todos os anos os enormes custos financeiros que tem toda esta dívida emitida. Miguel, mas na atual conjuntura faz sentido que o IGCP, ainda antes do final do programa de assistência, tente novas idas ao mercado, eventualmente sem a ajuda de um sindicato de bancos? Faz sentido pelo seguinte, o IGCP, ou Portugal neste caso, tem que provar que é capaz de uma forma consistente ir ao mercado levantar dinheiro.
Portanto, não basta fazer uma emissão, ou duas, este ano já temos duas, uma há 5 e outra há 10 anos, para achar que está tudo bem. É preciso, de forma consistente, saber que temos sempre lá alguém disposto a comprar a nossa dívida. Olhando para os números, nós colocámos 3 mil milhões na quarta-feira, hoje é a quinta, na terça-feira. Na terça-feira, houve uma procura de 9,5 mil milhões, portanto, mais do que 3 vezes a procura. Obviamente que há sempre ordens que podem ser um pouco empoladas, a tentar trazer algo mais no rateio, mas isto mostra que continuamos com mais procura do que aquilo que o IGCP tem para emitir. Emitimos este ano 6 mil milhões, se calhar ainda podemos fazer mais uma emissão ou duas. Há também os bilhetes do Tesouro, que vão servindo para financiar a atividade corrente e de curto prazo. Há outros prazos na curva. Há 10 anos não creio que o Governo vá sair, que o IGCP vá sair com uma nova emissão. Já temos 6 mil milhões nas 2024. Provavelmente não temos o espaço de 2022 vazio, poderá ser uma solução. No entanto, para que nós possamos sair sem programa cautelar, a ser essa a escolha, é preciso ir novamente ao mercado, provar que vamos continuar, porque depois não há... Há sempre o voltar atrás, mas ficamos ia muito mal se depois de sairmos de forma sem programa cautelar, limpa, se quiser dizer. Percebêssemos que afinal vamos ter que voltar atrás e pedir ajuda. Portanto, mas eu creio que aquilo que tem sido feito em termos de gestão da dívida pública tem sido prudente. Os 5% poderão parecer que é elevado, mas como eu digo, nada impede que daqui a 1 ou 2 anos nós não possamos ir ao mercado recomprar esta dívida que agora foi emitida a 5% e recomprá-la a níveis muito mais baixos e fazer essa tal gestão ativa da curva soberana. Miguel Gomes da Silva, muito obrigado pela presença neste Grande João.